E nós voltamos a conversar com o candidato ao governo do estado, Fernando Gabeira. Vamos a mais uma pergunta das ruas. Gabeira, o que você pretende fazer para diminuir a violência no nosso Rio? Olha, ela trata da política de segurança, não é? Reduzir a violência. Nós temos já uma experiência que está sendo bem sucedida, que é a experiência das UPPs. Nós vimos agora na reportagem, nós já temos UPP em 1% das comunidades do Rio de Janeiro e temos um longo caminho pela frente. Eu quero continuar com as UPPs, mas a política de segurança para reduzir a violência é mais complexa, é muito mais complexa do que às vezes aparece. Um problema, por exemplo, que as UPPs revelam, sobretudo no Tabajaras, no Dona Mar, é a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, ela não tem um tratamento adequado no Brasil. Nós sabemos hoje, né, que perdemos 45.530 mulheres assassinadas no Brasil numa década. O índice de assassinatos de mulheres é de 4,2 por 100 mil habitantes, é muito alto. E o que acontece? As mulheres assassinadas, de um modo geral, elas são agredidas antes pelos parceiros ou maridos. Então você tem que ver que a mulher agredida antes, ela já é uma vítima potencial. Não pode fazer, como fez a Polícia do Rio, levar 8 meses para fazer um exame de urina da Elisa Salmúdio e esperar que ela fosse assassinada. Da mesma maneira, a política de segurança tem que ser muito mais complexa quando você vai enfrentar o tráfico. Você não pode enfrentar com tiroteio na porta de um CIEP aberto, como aconteceu em Cordovil. Entende? E mais ainda, você tem que ter uma polícia mais bem paga e mais preparada para você não ter esse nível de corrupção agressiva até, que foi, por exemplo, constatado quando o garoto foi atropelado dentro do túnel e os policiais se ofereceram não só para liberar o carro, mas para desfazer a cena do crime. Então nós vivemos uma situação que tem que ser modificada e as UPPs são um elemento positivo, mas eu diria, o buraco é muito mais embaixo. Em relação a essa questão da corrupção, inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta. No seu programa de governo há a previsão, né, o apoio à PEC 300, né, que está sendo discutida no Congresso, inclusive ontem passou pela primeira votação, que prevê que os policiais do Brasil inteiro, inclusive aqui do Rio de Janeiro, tenham uma melhora no piso salarial, que hoje está em torno de R$1.000, para 3.400, que é o piso do Distrito Federal. O senhor acredita que isso, de alguma forma, vai ajudar a resolver problemas como esse que o senhor acaba de citar, da corrupção? Existe relação entre salário dos policiais, o nível de corrupção e os problemas de violência que eles acarretam? Olha, o apoio à PEC 300, que eu dou e continuo defendendo, pressupõe também uma ajuda do governo federal, porque você vai ter o piso de Brasília complementado com uma ajuda do governo federal. Eu tenho dito a eles, sinceramente, que o salário é apenas um aspecto. Existem outros aspectos, né? Existe o problema da formação, existe o problema de você ajudar a família, como foi feito na Colômbia, você tem uma linha de financiamento que envolva toda a família do policial. Então, quando ele tem a casa comprada com a ajuda do governo, ligada à família e uma série de ajudas, a própria família passa a ser um freio a qualquer desvio que ele tenha. Então, você, em sintonia com a família, contribui para que o policial trabalhe. Mas candidato, saindo do assunto segurança, desculpa, Rosângela, para um assunto que importa a todo mundo. Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. O senhor sendo eleito, como é que o senhor vai fazer para manter esse cronograma de obras que já está atrasado? Olha, a primeira coisa que eu faria é apressar o cronograma. Por quê? Porque toda vez que você atrasa as obras, toda vez que você empurra um pouco para frente, você vai criando uma situação que o tempo fica curto. E aí os procedimentos legais são suprimidos. E aí a corrupção fica muito mais fácil. Essa questão te preocupa? Essa questão da possível corrupção nas obras para Rio, quanto ela te preocupa? Me preocupa, mas a minha preocupação é uma preocupação relativa pelo fato de que foram criadas inúmeras comissões de monitoramento. Quer dizer, preocupa muita gente também. Agora, o que me preocupa mais é fazer com que a Copa do Mundo e as Olimpíadas atendam não só o Rio de Janeiro, mas todo o Estado. Me preocupa fazer um calendário turístico em que o Estado todo seja envolvido. Esse fim de semana eu estive em Petrópolis e estou pretendendo concluir uma estrada que o Barão de Mauá construiu e o governo militar desfez, que
que que chega até a Rua Tereza, em Petrópolis. Com essa situação, nós podíamos ter uma delegação inglesa, por exemplo, americana, lá na Serra. Nós queremos concluir uma estrada de Guapimirim até Teresópolis, fazer com que a Serra esteja ligada também ao Rio. E fazer um calendário turístico para todo o Estado. Nós queremos vender o Estado como um objeto turístico e não... nós não queremos que o turismo seja concentrado apenas no Rio. Em relação ao legado, né, que tanto se fala, no caso do PAN, ele acabou não acontecendo muito para o morador do Rio de Janeiro. Só acredito que a Copa e as Olimpíadas vão deixar esse legado? Eu acho que deve ser a política, embora seja difícil. Por exemplo, você planeja as melhorias de uma cidade em função das necessidades da população. Transporte, por exemplo. Exato. No caso do transporte, você tem que planejar de acordo com as necessidades da Olimpíada e as necessidades da população. E isso nós achamos que o transporte é a questão principal. Eu tenho viajado muito, quase toda madrugada que eu posso, eu viajo com os trabalhadores para compartilhar o seu cotidiano. E no transporte, a saída são os trilhos. A saída é realizar o transporte sobre trilhos. Nós temos 250 quilômetros de trilhos de trem. São Paulo tem 250 quilômetros de trilhos de trem. Tem um pouco mais de 80 estações, São Paulo também. São Paulo transporta 2 milhões de pessoas, o Rio de Janeiro transporta 500 mil. O senhor não acha que esse assunto do transporte metropolitano deveria ser mais urgente ou estar mais na agenda do que o próprio trem-bala? Que é uma crítica de alguns especialistas. Sem dúvida. E o trem-bala, para começar, é muito caro, né? E, em segundo lugar, o transporte aqui no Rio de Janeiro. Para nós mudarmos, né, os trens em metrô de superfície, transformarmos trens em metrô de superfície, os gastos seriam de 5 bilhões. O trem-bala são 6 vezes isso, 7 vezes isso. Então, se nós transformamos os trens na área metropolitana e transformamos também o metrô e criamos novas linhas, como a linha até Itaboraí, por exemplo, né, uma linha importante, nós conseguiremos realmente fazer com que o Rio de Janeiro tenha um transporte de massa à altura. E vamos fazer com que os ônibus se liguem a esse transporte, e não o contrário. Hoje nós transportamos tudo por ônibus. Por quê? Porque existe também uma cumplicidade política entre os políticos do Rio de Janeiro e os donos de empresas de ônibus. Nós vamos romper essa cumplicidade. Desculpa lhe interromper, mas é que a gente tem mais um minutinho agora, que é pouco, para as considerações finais, por favor. Bem, as considerações finais são uma consequência disso tudo. Nós falamos aqui de saúde, que é uma situação muito delicada, inclusive com corrupção denunciada. Nós falamos de educação, onde nós estamos na lanterna do Brasil. Nós falamos de segurança, onde os problemas de segurança transcendem a solução das UPPs e atingem a mulheres, atingem a pessoas que moram na Zona Norte, pessoas que moram na Baixada Fluminense, e falamos também de transporte, que é caótico. Deputado, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigado, deputado. E nós ficamos por aqui, lembrando que na próxima quarta-feira, quem estará aqui no estúdio do Repórter Rio será o candidato à reeleição, Sérgio Cabral, da coligação Juntos pelo Rio, que reúne o PMDB, o PT, o PDT, o PSB e outros 12 partidos. Boa tarde e até amanhã.